Estamos começando mais um programa da série Comendo Bem de Sol a Sol e hoje a Adelaide Rego vai dar mais um show de conhecimento e de sensibilidade gastronômica. Adelaide, tudo bem? Tudo bem, Alexandre. Adelaide, hoje nós vamos conversar mais uma vez sobre um tema que é muito caro aos brasileiros. Nós vamos conversar sobre feijoadas. Muito bem. E eu queria que Muito você bem. falasse um pouquinho sobre feijoadas. Bom, Alexandre, olha, feijoada, na realidade, ela é uma só, não é? Porque no Brasil todo, ela leva o quê? Carnes, feijão, temperos, não é? E não existe assim bom, dizem que no Rio de Janeiro também se faz feijoada com feijão mulatino, mas o clássico é com feijão preto, né? Agora, Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque feijoada é com feijão, claro, né? é, Existem diversos tipos de feijão, né? Feijão de corda, feijão preto, feijão mulatinho, feijão fradinho, feijão marrom, feijão preto, feijão não sei o que. Eu queria comentar o seguinte, quer dizer que a feijoada, ela pode ser feita com qualquer tipo de feijão. pode. Agora veja só. O feijão preto, eu acho que ele é o mais resistente. Então ele aguenta ser cozido por muito tempo e não ficar mole. Por exemplo, o feijão verde não vai servir. De jeito nenhum. O feijão macaça também não. Quer dizer, feijão verde, para quem não sabe, é aquele feijãozinho que é delicioso também, que ele não é um feijão que passa muito tempo cozinhando. Ele é Ele é um feijão que não é muito maduro, verde, não é? Ele é tirado na vagem ainda verde. Então o cozimento dele é muito rápido. Entender. E o feijão preto, pelo contrário, ele já é um feijão mais resistente, que Mais ele passa mais resistente. tempo na. É. E ele não se despedaça, né? Não fica, porque o objetivo é que o feijão continue com o grão inteiro, né? Embora que cozido, não é? Agora, Alexandre, a origem da feijoada é no cozido português. É Interessante, mesmo, é né? nada, é mesmo, é. É. Então, assim, porque o cozido português, na realidade, ele é com carne e também com legumes, tá? Mas quando os portugueses vieram para cá, aí trouxeram essa receita, né? E aqui foi adaptada, tá? E aí foi colocado o feijão, mas os portugueses também usavam feijão branco ou feijão vermelho para fazer a feijoada, tá? Agora, aquela história de que foi criada pelos negros na senzala, isso é mito, Ah, é viu? mito, quer dizer, É bom, mito. deixa eu somente entender uma coisa. Diz que o brasileiro, ele pega qualquer receita de qualquer lugar do mundo e faz uma coisa nova. É, Outro dia eu viajei a Noronha e lá eu comi uma esfirra eu sei que não era não tinha nada árabe, é uma esfirra de, sei lá, de feijoada, de pizza, sei lá de que era, mas não era. E eu achei esquisito, né? E normalmente é isso, o cara pede comida de tal canto e quando o cara vai no tal canto não tem aquela comida. Quer dizer que o feijão verdade. também foi assim, quer dizer, o português chegou aqui com o cozido e o Foi. brasileiro devolveu a feijoada, é isso? É isso aí. Aí foi adaptando. E no Rio de Janeiro foi que começou a fazer com o feijão preto, tá? Agora, é, a feijoada, ela tem, a feijoada atual, ela tem origem, quer dizer, ela é uma mistura, né, de influências europeias com as carnes, africanas com o tempero, né, e o preparo, e indígenas com a farinha de mandioca que normalmente acompanha a feijoada, não é? Não é interessante? Agora, Não. é um alimento altamente calórico, não é? É riquíssimo em proteína, porque tem várias carnes, né? Carboidrato, porque tem o feijão também é proteico, não é? E também a farinha, né, que acompanha, não é? E a gordura, porque normalmente essas carnes têm muita gordura, não é? Então,
É altamente calórica a feijoada. Eu a pessoa tem lembro, que comer Adelaide, que pouco. uma vez eu fui uma feijoada que foi feita por um amigo chamado Molico, Adaildo Rodrigues de Lima. E Adaildo ele não está mais conosco, ele já partiu. Eu até mando uma energia para ele, espero que ele mande energia para mim também, eu preciso de energia, Molico. E o Molico, ele era bom em feijoada, ele fazia feijoadas maravilhosas. E um belo dia eu fui a uma festa na casa da irmã de Molico, minha amiga Ana Maria Rodrigues de Lima, que é minha parceira, já viajou comigo bastante em política, e amiga de Deinha, de Adelaide. E o fato é que lá a feira de Molico ela tinha uma cobertura assim de gordura. Eu lembro que tinha que abrir um pouco assim aquele caldeirão maravilhoso, né? Para poder tirar as coisas de baixo. Então, ali era uma feijoada bem adubada, bem caprichada. Adubada, é. Porque você pode fazer a feijoada de várias formas, né, Alexandre? A clássica, ela leva charque, que é a carne seca, não é? Bacon, linguiças, pé de porco, rabo de porco, orelha de porco. Só que tudo isso aí é defumado, a não ser a charque, não é? Que não é defumado. Então, e são ricos em gordura. Então, quando isso aí cozinha, aí a gordura se dissolve. Agora, depois que a feijoada vai perdendo temperatura, a gordura vai subindo e fica aquela camada mesmo ali. O que facilita também diminuir a gordura da feijoada. É só recolher. Gordura. E veja bem, na minha ignorância, eu me lembro que ele afastava assim a gordura para pegar um tal de caldinho. Daqui a pouco a gente vai falar sobre caldinho, que é outra delícia. Afastava assim e pegava a parte de baixo. E eu ficava achando que aquilo era. Quer dizer que a parte de baixo é completamente melhor do que a parte de cima, porque não tem mais a gordura já saiu, né? Já subiu. Ah, que beleza, rapaz. Então o Molico era um sábio. Ele é um sábio. Não sei onde ele está, mas é um sábio. E faz muito. Né? Eu espero que quem estiver com ele aí por cima, nesse outro plano da existência, aproveite e pegue tudo que ele conhece, porque o Molico sabe de muita coisa, inclusive fazer feijoada, que era um exímio feijoada. Eu não sei se quem faz feijoada é ser feijoadista ou feijoadeiro, mas ele é excelente nessa parte. Ô, Adelaide, então, pelo que quando eu começar a errar, você me corrijam. A feijoada ela tem um prato principal que é o feijão com esses embutidos as carnes. Acompanhando a feijoada tem normalmente farinha, arroz, torresmo, né? O pessoal de Minas gosta muito de fazer o torresmo, couve, rodelas de laranja e de abacaxi. E eu queria que você comentasse um pouco sobre esse conjunto que forma a feijoada, que é um conjunto maravilhoso. Quem não comeu feijoada ainda trata de comer. Porque olha, agora é o seguinte, tem uma piada muito interessante, né? Que me parece que quem contava essa piada, eu acho que era o Jô Soares. E acho que tem até um filme que o Jô Soares, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes chegou ao Brasil e ele aprendeu a pedir feijoada. Só que depois de ele comer feijoada por uns 15 dias, ele não sabia mais como é que comia feijoada. Então alguém ensinou a ele, pediu vatapá. Eita. E ele chegou no restaurante e pediu vatapá. E a pessoa lá perguntou se era quente ou frio. Quente é a denominação geral para os pratos apimentados. E frio é com menos pimenta. Não é que não tem pimenta também, só que tem menos. E aí o cara, vatapá. Aí ele vai, o senhor quer quente ou frio? Vatapá. Quente ou frio? E lá pela sexta vez, isso é feijoada, né? E o fato é que ele comeu aquela feijoada. E me parece que no filme, a feijoada fez algum efeito diferente, ele teve que correr ao banheiro e ele perdeu de ser testemunha lá de um novo crime lá do... Foi por conta da feijoada. Mas esse é o filme, recomendo que vejam. Me parece que é Sherlock Holmes de Baker Street. Parece que é esse o nome do livro e do filme. É outro nome. Não Sherlock de Baker Street, não, acho que é. Bom, se não for, passa a ser também, tá certo? Mas assistam porque é maravilhoso. O Jô Soares, que também não está mais conosco, além de comediante, era um grande escritor e escreveu esse livro. Eu acho que era... Eu não sei o que de Baker Street. O Xangô de Baker Street. Olha aí, Xangô de Baker Street, olha que beleza, né? Então, e é com Sherlock Holmes, que vem para o Brasil investigar aquele crime lá do estripador, né?
E aí, por conta de uma feijoada gostosa, ele não comprou lá, mas gostosa, ele já está comendo feijoada há 15 dias, viu? Teve um desconforto Teve um gástrico. desconforto gástrico, pronto, o nome Que é é esse. uma preparação muito calórica e com um teor de osmose muito alta. É uma Então, comida osmótica, então provoca diarreia então pelo aprendam. fator osmótico. Então aprenda, quando tiver com esse, né, você chama desconforto gástrico, que é mais Gástrico. elegante do que dizer que está com, tá certo, é uma Diarreia. beleza. Pronto. Conversar com a Adelaide é bom porque a gente aprende essas coisas também. Mas Adelaide, sim, mas então comenta. Então lá tá o feijão, a laranja, o abacaxi. Como é que é? Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa composição. Olha, Alexandre, eu acredito que aqui no Nordeste, principalmente, a gente acompanha tudo com arroz, né? Se você sair do Brasil e for para a Europa, você não encontra arroz. Se for para os Estados Unidos, também não encontra arroz. A não ser os risotos, né? Mas arroz como acompanhamento a gente não encontra. Porque é um hábito do brasileiro acompanhar tudo com arroz, entendeu? Então a feijoada é acompanhada com arroz branco, aquele arroz sem tempero, só para compor com a feijoada, né? O torresmo é também uma invenção mais do pessoal de Minas, né? Porque já é, você imagina que a feijoada já tem assim um teor de gordura altíssimo. Ainda vai se comer o torresmo, que é a barriga do porco, que tem um teor de gordura, tá. Então você imagine como é que fica a digestão disso depois, não é? Aí lá vem a farinha ela fermenta muito, então já tem aquela composição lá, que além de tudo tem muitos aditivos que provocam também flatulência e tudo mais. Bota-se a farofa ou a farinha, aí aumenta a fermentação. Então, no mínimo, no fim, tem que ter uma fruta principalmente frutas que têm enzimas, como abacaxi, não é? Que vai facilitar a digestão. O objetivo da fruta é isso. Até porque, para não se ir para outros tipos de sobremesa, tipo pudim, pavê, não é? Essas coisas todinhas, que aí já vai aumentar ainda mais o teor de gordura da refeição. Bom, o fato é o seguinte, é que feijoada é bom demais. Agora, sim, mas você falou, né, que orelha de porco, focinho de porco, cara de porco, rabo de porco, tudo de porco, e embutidos, e não sei o que, e no final, é interessante também, é que quando você vai comer feijoada em alguns lugares muito chiques, você acha de tudo na feijoada, menos o feijão. Porque tem tanta. Eles chamam de os pertences. Aí os pertences da feijoada só tem os pertences. Então, eventualmente você quer comer feijão e tem dificuldade de achar o feijão. Olha, existe algum tipo de regra em relação a esse percentual, essa composição da feijoada que bota mais isso ou mais aquilo? Ou isso fica por conta da vontade do freguês e da experiência da pessoa que está cozinhando? Olha, Alexandre, normalmente quando se faz feijoada, se faz muito intuitivamente, entendeu? Mas existe receita com um percentual, uma gramatura de feijão, normalmente 70 gramas de feijão por pessoa. E as carnes em torno de 200 gramas da mistura, entendeu? Só que quando você vai fazer, a preparação fica enorme, né? E aí se come muito aquilo, né? Além de se tomar o caldinho, o famoso caldinho, se come muito dessas carnes e os acompanhamentos e tudo mais. A couve também é interessante porque ela tem fibra, não é? Ela vai ajudar depois na eliminação, né, desses conteúdos não desejáveis. Né? Olha lá, de outra coisa que eu queria saber, que é uma curiosidade mesmo. Bom, primeiro com relação ao caldinho. E eu nesse ponto eu vou vou fazer uma homenagem e cometer uma discussão. Eu quero fazer uma homenagem à minha amiga Flávia Augusta, das Nelas Câmara. Flávia Augusta é uma das minhas amigas queridas. E Flávia tem muito bom gosto. Flávia, eu comi grandes feijoadas na casa dela, mas tinha um ponto fraco na feijoada dela. Era o tal do caldinho. Flávia é uma pessoa tão chique que no final ela pegava aquela feijoada muito adubada, que tinha pouco feijão, mas passava no liquidificador
e servia uma papa de, sei lá, e dizia que era caldinho. Foi o pior caldinho que eu comi na vida, foi na casa de Flávia. A melhor feijoada e o pior caldinho. A melhor porque de fato ela caprichava em tudo. Caprichava mesmo, era uma coisa maravilhosa. Mas o tal do caldinho, Adelaide, que coisa horrorosa. E aí eu sei que existem lojas, existem casas que são especializadas em caldinho. Eu lembro, né, o Caldíssimo. Havia um caldinho lá em Água Fria, famoso. E eu chegava lá, pedi o caldinho. Eu ia com grandes amigos, o Alberto Martins Moreira Neto é um deles, que foi quem me ensinou que lá havia esse tal caldinho. O estúdio hoje está bem movimentado, hein? Pois é, e aí o estúdio fica assim nessa coisa. Bom, eu sei que lá nesse caldinho era lá em Água Fria. E lá o caldinho era espetacular. Tinha caldo de feijão mesmo, não era aquele negócio que ficava montar, era caldo de feijão. E servia dentro do caldo de feijão, normalmente era uma azeitona e um pedacinho de torresmo. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre o caldinho. O caldinho é o caldo do feijão, o caldinho é o que? É o que a gente tira do feijão, ou o caldinho é uma coisa nova, uma sopa de feijão. Como é que é esse negócio do caldinho? Não, Alexandre, você sabe que o brasileiro é muito criativo, né? Então, assim, o caldo do feijão é o caldo da feijoada. Como você, quando faz um feijão em casa, você faz o feijão com caldo, você tira aquele caldo, se quiser, toma também, não é? Agora, hoje em dia, se você for na praia, por exemplo, o caldinho é tipo esse, você falou de Flávia. Agora, o que é que esse povo na praia faz? Eles compram só a gordura da charque, entendeu? Porque a gordura da charque tem o mesmo gosto da charque, tá? E aí mistura com qualquer tipo ali de linguiça e faz o feijão. E depois passa tudo no liquidificador e vai vender na praia. Então é aquele caldinho que você falou aqui na casa. É aquele tipo. Se for na praia, o caldinho que você vai tomar é esse. Pois então, uma sugestão para você que vem à praia. Não peça caldinho, porque é muito ruim. Se você come feijoada, o caldinho é uma espécie assim de a entrada da feijoada. É que você no caldinho você vai sentindo algum sabor da feijoada. É uma beleza, é um espetáculo. Eu acho é como você disse, certo? O caldinho eu acho que é o caldo do feijão. Você pega lá a coisa, tem o caldo do feijão e serve. E evidentemente, como você vai meter a concha ali, aí vem um pedacinho de feijão, eventualmente um pedacinho de algum embutido, vem alguma coisa assim e tal. E nesses cantos que eu fui, esses cantos especializados na venda de caldinho, então ele acrescenta um pouco, ele bota por fora, que não faz parte do feijão, não. Bota de fora, bota uma azeitona, bota um pedacinho de torresmo. E fica tem gostoso. Alguns que botam ovo de codorna também. Também né, que não faz parte da feijoada. É uma coisa que ele acrescenta assim só para. Aquele plus para poder cobrar um pouco mais caro, né? Mas se você for num canto e o cara passar no liquidificador, corra! Porque isso não é feijão não. É muito ruim, rapaz. Isso detrata o gosto da feijoada. Se eu soubesse que o gosto... Se eu chegar num canto, o cara me oferecer aquele negócio dizendo que vende para feijoada, eu não quero. Porque é uma coisa horrorosa. Que me perdeu minha guima que fazia... Então as melhores feijoadas que eu já comi foi na casa de Flávia. Agora o tal do caldinho. Caldinho, né? Não como caldinho na casa de Flávia. Não como caldinho na praia. Mas... o caldinho é delicioso. Adelaide, e para além do caldinho, existe um dito popular, que aí eu não sei se é uma coisa de fato, se é uma coisa que tem alguma base científica, é que a feijoada fica mais deliciosa no dia seguinte. Apura mais, né, o sabor. Isso é verdade. E também tem o seguinte, sabe, Alexandre? Como é uma preparação que demora muito para ser feita, até porque não se faz. Bom, a gente pode fazer. Aqui em casa eu faço assim em pequena quantidade, mas normalmente é uma preparação que se faz em grande volume, tá? Então não dá para você, no dia que vai servir, preparar essa feijoada se for para muita gente. Se for para 2, 3 pessoas, 4, dá para fazer. Mas se for para uma festa, uma coisa, tem que fazer na véspera mesmo. Aí o que é que acontece? Normalmente ela é feita no dia e consumida no dia seguinte. E aí também vem essa história de que ela já apurou mais o sabor e tudo, né?
na realidade, feijoada é uma comida tão gostosa que mesmo que você coma do dia também já vai ser muito bom. Muito bom, né? Bom, e outra coisa, aí uma curiosidade de quem vive aprendendo a culinária aqui com você. Nós já tratamos aqui de alguns pratos, as caldeiradas, por exemplo, de frutos do mar, que os diversos ingredientes têm tempos de cozimento diferentes. O tempo de cozimento do camarão é diferente do tempo de cozimento do polvo, por exemplo. Então, Sim, você cozinha, você prepara os ingredientes, né, separadamente e depois os junta para formar aquela caldeirada que é outro prato delicioso. Né, que aí vem fruto do mar, vem lagosta, vem camarão, vem polvo, vem peixe, vem aquele negócio todo. Né? E eu repito, como cada um tem um tempo de cozimento diferente, você prepara separado e depois junta. Se você sei. colocar um camarão para cozinhar junto com o polvo e servir ambos, você ou não vai ter mais camarão na água, já dissolveu tudo, vai fazer parte do caldo do camarão, do polvo, ou É então o camarão verdade. está bem cozido e o polvo está cru. Né? Então existem. No que diz respeito à feijoada, os ingredientes têm todos no mesmo tempo de cozimento? Você pode cozinhar tudo junto ou tem algum que tem que ser separado? Olha, Alexandre, normalmente são as carnes que são colocadas, elas são ou secas, né, desidratadas, né, ou geralmente são carnes de segunda, né, que é a carne ela tem a fibra mais dura, né, e que precisa de mais tempo de cozimento. Então, normalmente, se bota tudo junto, tá? Porque até se você quiser acrescentar a esses pertences todos aí, muitos defumados e a charque também, se você quiser acrescentar alguma carne bovina, você vai acrescentar a carne de segunda, que é mais barata, que é muito gostosa, é muito mais gostosa até do que a carne de primeira, só que o tempo de cozimento é muito grande. Então, assim, se faz assim um guisadinho, uma coisa, mas faz uma preparação. Um bife com carne de segunda é muito duro, né? Então, assim, o tempo de cozimento das carnes é mais ou menos o mesmo, então dá para botar. Agora, é assim, o feijão que você tem que deixar de molho de um dia para outro, isso aí já é outra história, porque o feijão, ele tem umas substâncias chamadas antinutrientes. Esses antinutrientes, eles dificultam a absorção de substâncias desejáveis do feijão, alguns nutrientes, ferro e tudo mais. Então, o que é que se faz? O aconselhado é você pegar o feijão e colocar ele de molho na água de um dia para o outro. No dia seguinte, quando você for usar, você joga fora aquela água que já está com esses elementos, né, e você vai fazer o feijão. Como o feijão preto ele é mais seco de qualquer forma, principalmente aqui no Nordeste, porque aqui não se tem o hábito de comer feijão preto todo dia como tem em São Paulo, no Rio. Né? Então ele é mais seco. Então ele vai ficar de molho no dia seguinte, vai se tirar ele da água. Mas mesmo assim, o ideal é que você prepare, bote as carnes para cozinhar por um tempo, depois você acrescenta o feijão para terminar o cozimento das carnes. Se fizer assim, o feijão vai ficar numa consistência boa, tá? Perfeito. Bom, Adelaide, a gente está chegando já no. Já temos. Agora deixa eu dar uma dica aqui assim, porque como essas carnes da feijoada geralmente são salgadas, né? E os defumados têm muitos aditivos, o ideal é que a gente pegue essas carnes, inclusive a charque, ela não tem aditivo, mas tem muito sal, e a gente dê uma fervura, fervura mesmo, duas fervuras nessas carnes e despreze aquela água onde foi, porque aí você vai reduzir a quantidade de sal e de adesivos presentes nessa carne. Perfeito. Bom, nós estamos partindo já para a parte final do nosso programa, né? Mas aí a gente tem aquela parte final do programa, mas não é que. Você que está na sala, permaneça aí e chama o vizinho para ver essa parte, viu? Feijoada é um prato extremamente popular. E eu já fui para muita feijoada. Né? Já fui, graças a Deus, tenho muitos amigos e eles costumam me tratar muito bem. E algumas das feijoadas, eu lembro que eles, antes de servir a feijoada, eles serviam, pelo menos nesse canto,
um aperitivozinho com a cachaça. Aquela branquinha, aquela cachaça. É Né? a caipirinha, é? Não, a caipirinha não, é caipirinha, né? Só cachaça. Só a cachaça? Só Não, a porque a cachaça. caipirinha é com limão, né? Não, aí é coisa do brasileiro, que o cara pega a cachaça e começa a botar, aí bota açúcar, aí bota não sei o que eu também, você lembra, eu passei muito tempo, minha bebida titular era cachaça. Eu aprendi isso com o William Ferrer, que é um grande amigo que também não está mais conosco. Eu até conheci o William, bebia um uísque muito caro chamado Bucanas. E o uísque e o Ferrer, ele me convenceu pelo convívio que eu tinha que fazer novas experiências etílicas. E eu comecei a tomar cachaça, passei a gostar, mas comecei a gostar da cachaça com uma série de invenções, que eu inventei. Botava gelo, botava limão, não sei o que. No final, é uma espécie de caipirinha sem gelo, sem açúcar. Mas isso não, o que eu estou falando é cachaça mesmo, cana. Um copinho pequenininho assim, e tinha um tal de ponche. O ponche era uma espécie assim para acompanhar a cachaça. A cachaça era uma espécie assim para dar o apetite, abrir o apetite. E o ponche era uma pequena frutinha, um cajá. Bom, então servia isso. E durante a feijoada, aí serviam cerveja gelada. E aí vai a minha pergunta. Existe alguma experiência, alguma regra com relação às bebidas que harmonizem melhor com a feijoada, ou isso é um tema aberto e cabe para qualquer um, para qualquer comunidade que possa inventar o seu próprio costume? Olha, Alexandre, veja só, como a feijoada já é uma preparação de difícil digestão, se você acrescenta o álcool, piorou, né? Piorou. A comida já é rica em sódio, vai dar uma sensação de que você vai ficar sempre com sede, não é? E a bebida alcoólica tem o álcool que desidrata, vai aumentar essa sensação, não é? A cachaça tem o teor alcoólico altíssimo, né? Aí não sei, isso é invenção de brasileiro, porque uma preparação dessa, você acompanhar com cachaça, depois com cerveja, você imagina, o ideal seria um suco bem geladinho, um suco de fruta gelado, né? De abacaxi, ou de limão mesmo, ou de laranja, porque isso aí só iria ajudar na digestão, entendeu? Mas aqui no Brasil se faz essa mistura aí, depois muita gente até passa mal. Né? Agora, eu queria dizer a você o seguinte, sabe, Alexandre, que hoje em dia a feijoada é prato popular, mas no início ela era de elite. Só quem comia feijoada era elite. Com relação para ele, tem um tal de cassoulet. Que diabo é cassoulet, hein? Pronto, cassoulet é a feijoada francesa, né? Ela é preparada com feijão branco, tá? E tem algumas carnes da feijoada, mas ela leva também frango, tá? Que na feijoada não leva, né? Então é a feijoada francesa. É feito com feijão branco, leva também algumas carnes da feijoada, mas ela leva também frango. E com essa referência ao cassoulet, eu quero também prestar uma homenagem ao meu amigo Sherbel Nader, que eu não sei por onde anda, mas é dos mestre cuca que eu conheço, e eu conheço muitos. Ele é um especialista em cassoulet. Em cassoulet, ele vai, se mete na cozinha, volta com o cassoulet, é uma beleza. O cassoulet, né? Então, é um prato de feijão branco, um prato francês, e eu acho que Sherbel Nader deve ter, é um nome meio árabe, mas eu acho que ele é francês, viu? Porque ele tem uma vocação muito grande para fazer o tal do cassoulet. Do cassoulet, né? E vaca atolada também. E vaca atolada, vaca atolada, que não tem nada a ver com cassoulet, mas também é uma especialidade do lado do nada. É o ponto comum dos dois pratos. O autor, o prato preferido do nosso querido Sherbel Nader, que não sei, então mandou um abraço para ele. Mas olha lá aí. Então, existe alguma recomendação maior para quem come a feijoada? Deixa eu explicar melhor, deixa eu contextualizar essa minha pergunta, que é a final do programa. A feijoada, como você diz, já foi um prato muito chique, mas hoje em dia é um prato muito popular. Muito popular. É um prato que todos comem e comem gostando. E hoje em dia não é um prato muito barato não, mas é um prato muito popular. Muito popular. Existem alguns cantos que o preço da feijoada rivaliza com o preço do churrasco. Porque os embutidos, aquele negócio em forma de preparar, enfim, é uma coisa meio...
Mas a feijoada, ela está muito associada àquelas festas de fundo de quintal, É que verdade. tem um grupo de pagode, que tem uma. E convencer um pessoal desse a tomar, em vez de tomar cerveja, tomar um suco, vai ser complicado. É, vai. Né? Eu sei que de vez em quando pergunta, rapaz, como tá fulano? Ah, fulano teve um infarto e morreu. Aí, o que foi? Nada, ele está muito feliz, morreu de felicidade. Não, ele morreu foi na feijoada que ele comeu antes, encheu a cara de cachaça. Mas eu queria então que É. existe alguma recomendação geral para os amantes da feijoada? Alexandre, olha, veja só, a moderação é a coisa mais importante para a gente poder viver bem, né? Você pode, como diz a história, você pode comer de tudo, desde que com moderação. O problema é que quando se vai para uma feijoada, tem os tiragostos, né? Que geralmente tem fritura, tem o tal do torresmo, né? Tem a cachaça, né? Depois vem aquela feijoada, aquela coisa imensa. O povo não se contenta de comer um prato só, come mais de um, né? Muitas vezes chega em casa passa mal, passa porque tem uma diarreia osmótica, porque não quer dizer que a feijoada estava contaminada, não é? É uma diarreia osmótica, pelo teor osmótico daquela preparação, não é? Não consegue fazer a digestão, então não consegue dormir bem, não é? Mistura com o álcool da cerveja, da cachaça, da caipirinha, né? Então, assim, é uma preparação deliciosa, mas tem que ter sabedoria para comer uma feijoada, porque senão depois as consequências são seríssimas. Bom, nós estamos chegando ao final de mais uma edição de Comendo Bem de Sol a Sol. Hoje nós conversamos, como sempre, sobre a batuta dessa artista da cozinha, essa gastrônoma, essa mestre cuca, essa rainha da gastronomia, Adelaide Rego, que nos ensinou, nos falou sobre a feijoada e nos recomendou que feijoada deve comer muito, agora comer com moderação. Esse Pô, comer muito com é moderação. difícil, viu? É, Mas a pessoa tem que sair de casa já com isso na cabeça. e se puder, antes da feijoada, tomar um preventivozinho, tome porque faz bem à saúde, viu? Bom, muito É. obrigado, Adelaide Rego, com a palavra para suas despedidas. Pois é, Alexandre. Hoje a gente desvendou aqui a feijoada, mostrou a origem, mostramos a irmã francesa dela, né? E espero que as pessoas saibam saborear esse prato tão delicioso, mas de forma consciente.